Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e chegamos no domingo, primeiro dia da semana, dia 11 de maio de 2025, e o título de hoje é Eis-me aqui, envia-me a mim. É interessante, querido professor, querida professora, que este é uma parte do verso para memorizar dessa semana, lembrando que a parte introdutória de sábado já está disponível aqui no canal, você também pode acompanhar, mas também eu deixei, tanto no link, na parte da descrição de ontem, um link para que você possa acompanhar um comentário, né, todo especial, somente do verso para memorizar dessa semana. E eu vou deixar também, hoje, domingo, esse link para que você possa, após escutar esse resumo de domingo, dia 11 de maio de 2025, você também possa acompanhar. Se você ainda não acompanhou, está aqui na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar um comentário somente do verso para memorizar de Isaías, capítulo 6, verso 8, tá certo? Vamos dar sequência, então. A lição da escola sabatina de hoje, ela começa ali com uma história ilustrativa bem interessante sobre uma igreja, né, que reformou um portão antigo para criar ali um salão de reuniões. Então ali instalaram novas luzes para embelezar o espaço. Só que a luz intensa, ela acabou revelando as imperfeições do ambiente, que até então, com uma luz que não tinha essa possibilidade de enxergar, o pessoal não enxergava. E aí, com essa analogia, né, chega então Isaías, né, capítulo 6, verso 5, onde ele teve uma visão do trono de Deus que impactou o profeta profundamente, como diz o guia de estudos de hoje. Ali, nessa visão, querido professor e querida professora, Isaías, ele reconheceu a sua impureza diante do quê? Diante da santidade de Deus, né? Um outro detalhe importante, que a presença divina, ela revela nossa real condição espiritual. Na semana passada, na lição de número 6, ao longo da semana que passou, nós falamos muito sobre a questão da santidade de Deus e como que nós é, nos aproximamos, né, espiritualmente falando, desse Deus Santo, ou seja, somente através da pessoa de Jesus Cristo, através da intercessão, através da comunhão com Deus. E Jesus, então, faz esse elo entre nós, pecadores, e um Deus Santo. E Isaías, aliás, o guia de estudos destaca que o profeta Isaías, ele teve uma experiência transformadora. Toda vez que nós buscamos a Deus através dos elementos que eu citei anteriormente, nós temos uma experiência transformadora. E a partir daí, nós temos uma oportunidade de Deus nos usar, mesmo sendo pecadores, assim como Isaías era, de pregar o evangelho, sermos uma testemunha tanto em palavras como também em ações. A lição destaca que Isaías capítulo 6, do versículo 6 a 8, mostra que Deus, ele não só purifica o pecador, mas também ele transforma esse pecador. Tanto que um serafim tocou os lábios do profeta Isaías com uma brasa do altar, perdoando-o. Isaías, como diz a lição de hoje, foi o que? Capacitado a servir como porta-voz de Deus. Eu não vou me deter muito nessa questão do serafim, né, que tocou a brasa nos lábios do profeta Isaías, mas é importante eu ressaltar alguns pontos aqui para a gente poder entender essa ação tão importante. Essa ação, ela foi uma ação simbólica, tá certo? O toque na brasa nos lábios do profeta Isaías, ele é o que? Ele é um símbolo de quê? De purificação espiritual e também do perdão dos pecados. Um ponto importante que eu quero destacar, querido professor, querida professora, né?
A brasa vinda do altar, ela simboliza o quê? Ela está simbolizando o sacrifício. E o que isso representa? Isso representa a ação purificadora de Deus, preparando Isaías para a missão profética. Um detalhe importante, né? Quando a gente fala dessa questão de purificação para o serviço, qual é o foco? O foco é que o mensageiro de Deus precisa ser purificado para falar em nome dele. O toque nos lábios do profeta Isaías mostra que Deus não só santifica o mensageiro ou mensageira, mas também ele capacita o mensageiro ou a mensageira, assim como capacitou o profeta Isaías. A próprio significado da palavra serafim significa aquele que queima, né? O Evangelho de João, capítulo 5, verso 35, a lição destaca que João Batista ele foi descrito por Jesus como lâmpada acesa. João, mesmo sendo pecador, ele, querido amigo, querida amiga, ele apontava para Jesus, que é e que foi e que vai ser, até o seu retorno, a única fonte de salvação. Um detalhe importante, né? Assim como os serafins, Isaías também recebeu uma missão divina. Um detalhe importante que é fundamental destacar nessa parte de domingo, e se a gente pegar como referência Isaías capítulo 6, verso 5, vamos perceber que Isaías, o profeta, após esse processo que ele passou de purificação, capacitação do próprio Deus, através daquele serafim, dentro de uma questão simbólica, né? Isaías, ele reconheceu o quê? Ele reconheceu a sua impureza, né? E também a do povo, né? Diante do quê? Diante da santidade de Deus. E aí, quando ele usa a expressão, né? Que até está no verso para memorizar, né? Que é ai de mim, ou seja, revela o quê? Revela a consciência do pecado e também, ao mesmo tempo, né? O temor da condenação. Quando a gente entra no verso 6, ali, um serafim pega uma brasa, né, repetindo então todo esse processo, uma brasa viva do altar e toca os lábios de Isaías, como eu já falei anteriormente, né? A brasa ela simboliza o quê? Purificação vinda do altar da santificação. E aí entra ali então o verso 7, né, do capítulo 6 de Isaías, que o serafim ele declara alguns pontos ali. Sobre esses pontos, eu vou destacar o perdão e também a remoção da culpa de Isaías. E aí, o profeta, ele é o quê? Ele é restaurado, né? E sendo restaurado, ele se tornou o quê? Preparado para a missão. Aí entra o verso 8, né? A pergunta que Deus faz para o profeta Isaías. E qual é a pergunta? A quem enviarei? É interessante que esta pergunta, né? Deus ele já sabia a resposta, né, de Isaías, porque é um Deus onisciente. Agora, a pergunta de Deus, sempre quando ele faz perguntas, não é que ele não sabe, mas ele quer saber a nossa posição. Isso começou, por exemplo, lá no Éden, né, quando ele perguntou para Adão, onde tu estás? Deus sabia onde que Adão estava, mas ele queria saber a resposta, a ação, então, de Adão após a queda, né? Isaías, agora purificado, ele responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, percebemos aqui que Isaías disse assim: Olha, Senhor, eu estou aqui, mas ao mesmo tempo eu estou preparado, por isso que o Senhor pode me enviar, porque o mesmo que o purificou, o mesmo que restaurou, é o mesmo que capacitou, e é o mesmo que chamou, e é o mesmo que vai me preparar. Então, é importante nós termos esse entendimento. Da mesma forma, hoje, nós que pregamos o Evangelho, nós temos que buscar esta purificação através da presença de Jesus diariamente na nossa vida. Ele vai nos purificar, nos perdoar, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos nos converter, como diz Atos capítulo 3, né? E aí nós vamos mudar. E através dessa mudança, que só vem através do Espírito Santo, e também da nossa parte, né? Podemos então, a partir daí, nos colocarmos como o profeta Isaías, né? Se posicionando então para fazer a vontade de Deus.
E aí na lição de domingo tem uma pergunta bem interessante, né? Qual foi o resultado do encontro de Isaías com Deus? Cada um coloca a sua resposta, né? Mas a gente aqui dá apenas aqui um pontapé inicial, aí você vai com certeza tirar ainda mais conclusões. Mas Isaías, ele foi o que? Ele foi purificado e ele também foi perdoado dos seus pecados, né? Um outro detalhe importante, ele foi capacitado para estar aonde? Na presença de Deus e assumir uma missão profética. Então, qual foi o resultado então desse encontro de Isaías com Deus? Já coloquei aqui então dois pontos aqui. O terceiro ponto, né? E aí eu agrego com uma pergunta, né? Por que esse encontro ele é importante? E aí, isso mostra aqui do professor, aqui da professora, que Deus não rejeita o pecador arrependido, mas o que que ele faz? Ele restaura. Restaurou Isaías, restaurou todos aqueles que se colocaram sobre essa disposição de ser restaurado por ele, e assim da mesma forma somos nós nos nossos dias. A partir do momento que nós agimos dessa forma, tivemos essa disponibilidade de sermos então restaurados pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, nós vamos agir dessa mesma forma, porque o Deus é o mesmo. Um detalhe importante, e aí eu agrego aqui com um terceiro ponto, né? Isso mostra, né, esse encontro de Isaías com Deus, isso mostra que a santidade de Deus ela não destrói o homem, mas transforma para o serviço. Vou repetir, transforma para o serviço. E eu quero finalizar essa parte, que esse encontro, então, de Isaías com Deus, qual foi o resultado, né? Isso ilustra o quê? Ilustra o chamado de Deus e a resposta voluntária do servo ou serva de Deus a partir do momento que eles se colocam à disposição para a obra do Senhor. E eu quero agregar ainda mais alguns pontos importantes, que é, por exemplo, que a luz de Deus, ela revela nosso verdadeiro caráter, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus através da comunhão com Ele, mais a gente percebe que nós somos pecadores, que nós necessitamos, como diz Romanos, capítulo 3, verso 23 e 24, né? Da glória de Deus em nossa vida, da presença de Deus. E isso nos dá, então, o entendimento de que nós somos o quê? Imperfeitos. E se nós somos imperfeitos, nós temos que estar com um Deus intercessor que é perfeito, que é o nosso Senhor, então, Jesus Cristo. Um outro ponto, o reconhecimento do pecado é o primeiro passo para a restauração. Reconhecer o pecado, né? Isaías, ele não negou a sua condição. É importante ressaltar isso. Um outro ponto a agregar, né? Deus está pronto para perdoar e também capacitar os que o buscam com sinceridade e disposição de mudar. É fundamental. Nós temos muitas pessoas sinceras, mas não com disposição de mudar. Você tem que ter sinceridade, mas também disposição para mudar. E ainda um outro detalhe importante, que todo chamado para servir vem precedido, então, dessa purificação espiritual. Nos nossos dias, o Espírito Santo, ele faz isso através da ação dele em nossa vida. Finalizando, mesmo pecadores, somos o quê? Escolhidos, escolhidas por Deus para missões importantes. E Ele não só transforma, não só capacita, não só purifica, mas também envia-me, ou envia, né? Por isso que nós temos que ter, então, todos esses elementos à nossa disposição. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família. Essa foi a lição de domingo, dia 11 de maio de 2025, que teve como título Eis-me aqui, envia-me. Que Deus te abençoe os teus estudos da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança.